no programa Encontro Marcado, continuando o programa, a gente vai conversar agora com a doutora Bibiana. Saúde é o que interessa, e hoje a gente vai falar de um assunto também bastante importante, que é a tireoide. Satisfação em tê-la aqui novamente, doutora. Muito obrigada, é sempre um prazer. Esse assunto realmente é um assunto que as pessoas têm muitas dúvidas, não, doutora? Tem bastante, porque cria-se bastante mitos a respeito da tireoide, né? Então, hora a pessoa não liga, né? Como a gente estava falando, hora ela tem uma preocupação excessiva, então a gente vem hoje para desmistificar a tireoide aí. Eu acho que muita gente está se perguntando, aonde fica a tireoide? Essa é uma boa pergunta, né? Então, a tireoide, ela fica aqui tem um triângulo no pescoço, né? Então, ela fica entre essa cartilagem, que é o gogó, né? Masculino, a mulher também tem, a fúrcula external, e aqui tem os músculos. Então, ela fica aqui embaixo. É interessante falar isso, porque algumas pessoas acham que a tireoide está aqui em cima, às vezes tem um papo, a pessoa fala assim, eu acho que minha tireoide está aumentada, né? Não, ela é bem aqui embaixo, bem perto desse ossinho, bem escondidinha. E como a gente pode ver aqui, ó, ela é pequenininha, né? Então, a gente pode ver que aqui seria o gogó, aqui embaixo, né, a fúrcula external, e ela fica, então, embaixo, entre, então, esses músculos, né? Tanto que na hora que a gente palpa, para o paciente é até um pouco desagradável, porque a gente tem que tirar o músculo do lugar, né? Pôr a traqueia de lado, então às vezes para o paciente é um pouco incômodo a palpação. Mas a gente tem que palpar para poder achar ela, que muitas vezes, olha como ela é pequenininha, né? Então, essa aqui é uma tireoide de tamanho normal. E é interessante também a gente perceber que ela é cheia de lóbulozinho, né? Inteirinha de lóbulozinho. Então, às vezes, o paciente vem com um nódulo na tireoide super preocupado, mas esse nódulo pode ser normal, né? Ela é inteirinha cheia de nódulos. Ela é assim, né? Ela é assim. Esses nódulos é onde está reservado o hormônio da tireoide. Então, então a tireoide produz o hormônio da tireoide. E ele fica reservado aqui. E de uma forma harmônica, ele é liberado para a circulação para fazer a função dele. E qual é a principal, né? O pessoal vai lá, e qual é a principal função da tireoide? Boa pergunta. A função da tireoide, em termos leigos, é acordar o corpo. Então, ela produz o hormônio da tireoide, esse hormônio vai em todas as nossas células do corpo, que a gente tem células desde a pontinha do cabelo até o dedinho do pé, que funcionam de uma forma harmônica. E esse hormônio entra dentro da célula e ativa essa célula, ele vai fazer essa célula acordar, funcionar de uma forma harmônica. De tal forma que se eu não tenho a tireoide por algum motivo, eu posso não ter ela porque eu fiz uma cirurgia e tirei a tireoide, eu posso não ter ela porque recebi uma radiação no pescoço, ou eu posso ter o hipotireoidismo, que é quando a tireoide seca, é um termo, né, quando ela para de funcionar. Eu não tenho esse hormônio, então todas as células do meu corpo, ela não vai ser ativada. Então eu tenho tudo funcionando de uma forma mais lenta. Eu tenho assim, é como se fosse um envelhecimento mais rápido, né? Vou ter queda de cabelo, um pensamento mais lentificado, com talvez um pouco mais de sono, depressão. Eu posso ter minha frequência cardíaca bater mais devagar, meu intestino não vai funcionar direito, a mulher não ovula, né? Em casos extremos eu posso ficar inchada pela falta do hormônio da tireoide, porque meu rim não vai eliminar os líquidos. Então, né? Ela tem uma função vital no nosso corpo. Esse seria um quadro assim, de um hipotireoidismo, de uma parada do funcionamento da tireoide crônico, de muito tempo. Tá? Normalmente, a pessoa, quando tem a tireoide que ela não funciona direito, ela tem o hipotireoidismo, ela tem esses sintomas, mas normalmente ela tem um ou outro, é uma coisa bem discreta, né? E aí na hora que a gente, a não ser que ela fique com hipotireoidismo muitos anos, aí ela pode desenvolver todo esse quadro que eu expliquei para você. E como é que a pessoa percebe que ela está com algum problema na tireoide? Assim, tem algum sintoma que, olha, isso está tendo um problema na tireoide? Então, a tireoide ela pode ter várias doenças, né? Então, essa daqui é uma tireoide normal, né? Ela pode ter uma doença onde ela está funcionando demais, tá? Seria o hiper. Então, tudo que a gente fala na endocrinologia, para mais é hiper, e tudo que é para menos é hipo, né? Então, o hipertireoidismo é quando a tireoide está funcionando muito, tá? A principal causa é um anticorpo que a gente produz, que vai lá e estimula a tireoide a produzir hormônio. Então, normalmente, quando a pessoa tem um hiper, ela tem uma tireoide que fica grandona. Quase que inchada? Fica inchada, porque vai ter um estímulo muito grande para ela funcionar bastante. Então, a tireoide fica bem inchada.
O olho, às vezes, pode dar uma saltada. E sim, quando eu tenho um hiper, vou estar tudo acelerado, porque eu vou estar produzindo hormônio em excesso. Então, se tem em excesso, tudo aquilo que eu falei que ia acontecer no corpo naturalmente, o acordar do corpo vai estar em excesso. Então, eu posso estar com pensamento acelerado, queda de cabelo, porque, né? Posso estar com insônia, eu vou estar com batedeira no coração. Batimento cardíaco também? Vai estar batendo muito rápido, tudo vai estar tudo acelerado. Tremor, mãos sudoreicas, a mulher acaba ovulando até mais, né? Eu posso ter até o meu intestino funcionando demais com até diarreia. Sistema nervoso também? E mais nervoso, mais irritado, né? E aí você pega a mão da pessoa, aquela mão quente, né? Porque tá tudo funcionando em excesso, tá tudo vasodilatado, né? Então, aí é um hipertireoidismo. E essa é uma das poucas emergências da endocrinologia. A pessoa tem que tratar, né? Se ela tiver todos esses sintomas, né? Então, não é só irritabilidade. No caso do hiper, é o conjunto, né? Então, a pessoa pode ter o olho saltado, a tireoide aumentada, a perda de peso, porque o metabolismo está acelerado, ela vai ter a batedeira, né? A taquicardia, ela tem o intestino funcionando demais, e aí deve realmente procurar um endocrinologista para fazer o diagnóstico e tratar rápido. Porque imagina seu coração batendo sobre um estímulo de hormônio muito tempo. Sobrecarga, né? Pode dar uma sobrecarga, pode dar uma arritmia. Então isso é grave, tem que tratar rápido. E que tipo de tratamento, num caso como esse de hipertireoidismo? De hipertireoidismo, a gente começa tratando com comprimidos. Normalmente a gente usa comprimidos por 1 a 2 anos e normalmente isso resolve o problema. Normaliza? Normaliza. Se não normalizar depois de um certo tempo, aí a gente tem que resolver de vez. Então a gente dá uma dose de iodo radioativo, queima a tireoide e ela para de funcionar de vez. Mas é melhor você tratar um hipotireoidismo com um remedinho todo dia do que viver com hiper, porque hiper pode sobrecarregar o seu coração, entendeu? Então a gente vai avaliando, então é uma situação que a gente tem que estar sempre acompanhando de perto esse paciente para poder ver como é que ele está e decidir junto com ele se a gente vai manter os comprimidos ou se vai dar a dose de iodo radioativo para ele. E varia de caso para caso o tratamento? Varia, né? Então, por exemplo, a gente sabe que se a pessoa fuma, o tratamento com comprimido já não é tão legal. Se a tireoide é muito, muito grande, quer dizer, né, ela já vai aumentar de tamanho por causa do anticorpo. Mas se ela tiver muito, muito grande, também não vai ter uma resposta tão interessante. Homens têm uma resposta de hipertireoidismo não tão boa quanto mulheres, né? Mas geralmente vai de caso para caso e a gente geralmente acompanha com os comprimidos, né? E se a pessoa não responde depois de um certo tempo tomando os comprimidos, aí recebe o iodo radioativo, que é super tranquilo também, não tem assim que ficar achando que o iodo só porque é a palavra radioativo, né? A pessoa acha que é grave, não, a dose não é alta, é uma dose para só realmente fazer a tireoide parar de funcionar, né? E é lógico que durante uns dias você tem que ficar um pouco longe das pessoas, mas não tem que fazer isolamento, porque a dose não é alta, né? A gente dá a dose de iodo radioativo, altas doses, para paciente que tem câncer de tireoide, né? Para poder matar qualquer célula que possa ter sobrado depois da cirurgia. Mas por um hipertireoidismo a dose não é alta, então você ficar aí uns 3, 4 dias assim, com um pratinho seu, tudo longe das crianças, já é o suficiente. Doutora Bibiana, existe algum tipo de tratamento ou de exame que você possa diagnosticar como é a minha tireoide? Eu tenho curiosidade, eu não tenho sintoma nenhum, mas eu vi essa entrevista e falei, como é a minha tireoide? Isso, é uma boa pergunta. Na verdade, assim, a gente, um endocrinologista, no exame de avaliação metabólica, né, falou assim, vim aqui fazer um check-up, quero saber como é que está meu metabolismo. Isso inclui o TSH, que é o exame de rastreamento para doenças da tireoide. Então, a gente, pelo menos um TSH, a gente colhe para ver se ele está normal. Né? Então isso faz parte do nosso rastreamento, porque às vezes a pessoa vai lá para perder peso ou ganhar peso e de repente a tireoide está contribuindo para uma dificuldade da pessoa ficar saudável. Né? Entendi. Bom, a gente está conversando com a doutora Bibiana, falando sobre tireoide aqui no Encontro Marcado. A gente vai com apoio cultural, já nós voltamos. Voltamos com o Encontro Marcado, saúde é o que interessa, hoje com a doutora Bibiana, endocrinologista aqui da cidade de Botucatu. Doutora Bibiana, falando sobre tireoide, o hipotireoidismo, né? É quando a pessoa deixa de ter a tireoide. E como é que é a vida dessa pessoa? Não, contanto que ela reponha o hormônio que ela não está produzindo, a vida é normal. Né? O hipotireoidismo, a parada de funcionamento da tireoide, é a situação mais comum, é a doença mais comum da tireoide hoje em dia e está cada vez mais frequente.
que acontece? A gente produz um anticorpo que vai para a tireoide, destrói ela e ela para de produzir hormônio. Então, se eu não tenho hormônio, eu não vou ter o hormônio que vai ativar todas as células do meu corpo e vou ter aqueles sintomas, né, de tudo funcionando de uma forma mais lenta. Tá. E isso está aumentando no mundo inteiro. Por quê? Porque as doenças autoimunes do mundo inteiro estão aumentando, né, como o diabetes tipo 1, que eu falei na outra entrevista. E por quê? Provavelmente porque a gente está exposto à poluição, a conservantes, a produtos químicos em excesso que levam o nosso corpo a produzir anticorpos contra nós mesmos. Né? Então é uma situação bem complexa. O importante é fazer o diagnóstico e tratar. Então, por exemplo, se tem uma jovem que quer engravidar e não consegue, ela pode ter um comecinho de hipotireoidismo, que a gente chama de hipotireoidismo subclínico. Tá? E aí você repõe o hormônio que está faltando e ela ovula. Né? Agora, uma coisa muito importante em relação... Outro caso também interessante é o paciente com depressão. Né? Às vezes ele está acompanhando por uma depressão no psiquiatra, tudo, e hoje em dia os psiquiatras já estão acostumados a colher o TSH. Porque eu já recebi muitos pacientes dos colegas por depressão e era só um hipotireoidismo. Você repõe o hormônio que falta, acabou. Que coisa, então a gente precisa fazer esse diagnóstico diferencial. A gente tem que descartar o hipotireoidismo em várias doenças que estão relacionadas. Né? Num pré-operatório, por exemplo, quando a pessoa vai operar, tem que descartar o hipotireoidismo. Por quê? Porque se meu corpo não está produzindo hormônio adequadamente, eu não vou conseguir metabolizar o anestésico. E aí eu posso ter um risco. Né? A minha cicatrização, se eu tiver um hipotireoidismo, não vai ser tão boa. Então eu posso ter um risco no pós-operatório. Então também, né, a coleta do TSH, ela também está no rol de procedimentos de avaliação pré-operatória. Entendi. E aí quando os colegas detectam alguma coisa, eles encaminham para a gente poder compensar esse paciente, ele poder fazer as cirurgias que ele tem que fazer, ou tratar a depressão, ou engravidar, né, esse tipo de coisa. Quer dizer, uma série de fatores aí, né? É. Agora, doutora, e os nódulos na tireoide? Existe até uma campanha nacional sobre isso, né? Isso, na verdade, é uma campanha internacional. Esse ano. Todo ano, a Associação Internacional de Tireoide faz uma campanha para as pessoas poderem lembrar que a tireoide existe, né? Porque ela é pequenininha, né? Os sintomas no começo eles são muito frustros, né? Então as pessoas às vezes até deixam batido, né? O que é tireoide, onde ela está localizada, né? Não dão a devida importância. Então a campanha desse ano é justamente conscientizar as pessoas do nódulo da tireoide. Então a tireoide, como vocês podem ver aqui, ela tem um monte de nódulo. Qual que é a preocupação? É quando a gente tem um nódulo que funciona mais. Que aparece, né? Então a gente pode ter às vezes uma doencinha que esse nódulo, pum, ele está lá maior que os outros, né? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro saber se esse nódulo produz hormônio ou não, né? Porque às vezes ele é um nódulo rebelde, né? Vou usar termos leigos, né? E ele começa a produzir hormônio e dá os sintomas do hipertireoidismo. Tá? E o tratamento é mais simples do que o paciente que tem o hipertireoidismo por causa do anticorpo que vai estimular a tireoide. Né? A dose de comprimido é menor, às vezes eu posso dar se eu precisar dar uma dose de iodo, eu vou dar menor, mas normalmente o tratamento é com comprimido ou cirurgia. Eu tiro um lado da tireoide e acabou. É muito, muito tranquilo. Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver se esse nódulo está produzindo alguma coisa. A segunda coisa é me preocupar, puxa, um nódulo, será que é câncer, né? Porque as pessoas sempre falam assim, nossa, nódulo é igual a câncer. Não é sempre assim. Não é sempre assim. Aliás, é muito pouco, é de 5 a 10%, né, desses nódulos são cânceres. Mas tem que investigar, porque assim, é 5 a 10%, mas não queria que fosse o meu. Então a gente sempre vai investigar esses nódulos, né? Então, dependendo da característica que for descrita no ultrassom, né? Então, se esse nódulo no ultrassom for bem bonitinho, redondinho, tudo, a possibilidade de ser câncer é muito baixa, né? Agora, se tiver algum outro tipo de característica que leve, né, o endocrinologista a pensar se é uma neoplasia ou não, a gente faz uma punçãozinha, enfia uma agulha aqui, tira o material, coloca na lâmina e avalia o que é. Entendi. Se for câncer, o tratamento é cirúrgico, né? Aí a gente tem que tirar toda a tireoide, né, e fazer um segmento mais a longo prazo dos pacientes. Dentre os cânceres de tireoide também, eles têm que ser tratados, né? Mas a grande maioria você faz a cirurgia, você recebe uma dose de iodo para poder queimar. Às vezes o cirurgião tira tudo, mas fica uma célula ou outra, porque não dá para ver as células na cirurgia. Então você queima esse restinho de células tiroidianas que ficaram e aí a gente vai fazendo um acompanhamento tranquilo, né?
Um ou outro, muito mais raro, eles são mais agressivos, que daí eles podem, por exemplo, precisar de uma dose maior de iodo, pode aparecer um linfonodo, por isso que é importante o acompanhamento. Entendi. Mas a grande maioria, o acompanhamento é tranquilo, né? O pessoal que está vendo esse nosso bate-papo, né? Qual é a periodicidade para fazer um exame desse tipo? Porque às vezes, não vamos dizer que é uma doença silenciosa, mas se você não fizer o exame, você não tem como saber. No começo, pelo menos. Normalmente a gente pede o TSH quando o paciente traz algum tipo de queixa. Então, por exemplo, ele vem e fala assim, doutora, eu estou com muita queda de cabelo, aí você colheu um hemograma, não tem anemia, não tem nada. Então, a gente vai colher um TSH para fazer um rastreamento, né? Ou então, aquele paciente que de uma hora para outra começa a apresentar uma fibrilação atrial, aí o cardiologista pede. Tá certo? Então, a depressão que a senhora falou também, que é uma doença da moda. Ou o paciente vai no psiquiatra com a depressão, ou com muita ansiedade, daí o psiquiatra pede também, encaminha pra gente, né, essas coisas, né? Não que você tenha que colocar ele no procedimento de rotina, né? Agora, as mulheres na menopausa, elas têm um risco maior de desenvolver hipotireoidismo do que a população geral. Então, por exemplo, se você está na menopausa, é interessante. Então, mas o ginecologista costuma pedir, né? Quando está na menopausa, vamos fazer toda a avaliação e pede um TSH para ver se está desenvolvendo hipotireoidismo, né? Entendi. Depois disso, a cada 5 anos, se você não tiver sintoma nenhum, a cada 5 anos você pode colher. Não é uma coisa assim que você precisa colher todo ano. A vida atual, a senhora disse que está relacionada ao hipotireoidismo, né? O padrão de vida de uma pessoa que mora na África, na Europa, na América, varia? A incidência de hipotireoidismo? Ela pode variar, porque o hormônio tiroidiano, é uma ótima pergunta, o hormônio tiroidiano, para ele ser formado, eu preciso de iodo, né? Então a gente sabe que nos lugares onde falta iodo, né, como existia antigamente no interiorzão do Brasil, as pessoas tinham aquele bócio, aquela tireoide grande, porque ela tentava dar conta da situação, né? Então ela tinha mais hipotireoidismo. Agora, o que acontece hoje em dia no Brasil é que o nosso sal, por lei, é iodado, né? Então, a incidência de hipotireoidismo por falta de iodo, porque se você não tem iodo, você não produz o hormônio da tireoide, tá certo? Então, como o nosso sal no Brasil é iodado por lei, essa incidência de hipotireoidismo por falta de iodo já ficou rara, né? E o que a gente tem hoje é o hipotireoidismo, às vezes, por excesso. Porque a pessoa come muito sal, fica com excesso, intoxica a tireoide e pode também provocar o hipotireoidismo, o excesso. Tanto o excesso quanto a falta de iodo poderia provocar o hipotireoidismo. O iodo, ele é naturalmente encontrado no mar. Por isso que quem morava antigamente bem no sertão, no interior do Brasil, não tinha acesso a peixe, as coisas com iodo, então elas ficavam com hipotireoidismo, né? Então, os peixes, frutos do mar, eles acabam tendo bastante iodo. A água marinha, né? Também tem bastante iodo. Doutora, qual que seria a boa notícia, então, para o telespectador que está acompanhando relacionado à tireoide? Bom, a boa notícia é que tem diagnóstico, você colhe, se você acha que tem um hipotireoidismo, ou um hiper, ou alguma doença da tireoide, palpou a tireoide, ficou na dúvida se sentiu um nódulo, procurar um endócrino para avaliar. Tem diagnóstico, que é o exame de sangue, né? E se precisar, a gente complementa com o ultrassom, não são todos os casos, né? E tem tratamento, né? Então, se eu tenho hipotireoidismo, eu vou ter que repor uma substância que eu não produzo. Por quanto tempo? Se eu não produzo, até os 200 anos de idade, Tá? E todo santo dia. Então, isso é importante, né? Não adianta você ir viajar e esquecer o seu remedinho, a sua reposição. Porque eu falo assim que o hormônio da tireoide, a gente não pode falar que é um tratamento. Ele é uma reposição de uma substância que eu não produzo. Tá? Vem em forma de comprimido, podia vir em forma de adesivo, podia ser injetável, vem em forma de comprimido. Tá? Entendi. Então eu tenho que tomar todo dia, eu tenho que repor todo dia aquilo que me falta. Tá Esses certo? problemas podem afetar uma criança também? Pode sim. Então a gente tem casos de crianças que nascem com hipotireoidismo, às vezes ela tem uma mutação que ela não forma tireoide, né? O exame do pezinho, ele já faz o diagnóstico disso. Também. E é muito importante tratar essas crianças. Entendi. Porque o que acontece? A gente não nasce formado. A nossa parte neurológica, ela não é formada quando a gente nasce. A gente nasce, ela ainda vai em formação no primeiro, segundo ano de vida. E para ela ser formada, eu preciso de um estímulo. Um deles é o quê? É o hormônio tiroidiano. Então, se eu detecto uma criança no exame de pezinho sem hormônio tiroidiano, eu tenho que dar para ela poder ter um desenvolvimento normal. Senão o desenvolvimento neurológico, de inteligência, vai estar comprometido. Pode acontecer.
né? Então a gente tem aqui no Brasil o exame do pezinho, que já é por lei também, todas as crianças que nascem têm que fazer. As crianças, durante a infância, também podem desenvolver o hipotireoidismo. Como que eu vou perceber? Não precisa sair correndo e dosar o TSH em toda criança. Agora, aquela criança que ia bem na escola e de repente o desempenho caiu. Aquela criança que estava crescendo bem e de repente a velocidade de crescimento não está legal. Aí, dentro do protocolo de investigação dessas situações, a gente colhe os exames de tireoide, que pode ser que ela desenvolva o hipotireoidismo na infância. É interessante ter um sintoma, uma mudança de alguma coisa na vida da pessoa para colher o exame de TSH. Ficar atento a alguns sinais de mudança de comportamento, né? Na infância, sim. E já na fase adulta, cair seu rendimento, pode ser uma alteração, ou começou a ficar com muito sono, ou ficou com insônia, né? Ficou com insônia porque a tireoide pode estar trabalhando a mais, né? Muito sono trabalhando a menos, né? Mas é interessante observar que esses sintomas, eles se cruzam com tanta coisa, né? Quer dizer, nossa, eu estou com muito sono. Pode ser tireoide? Pode, mas pode ser depressão, pode ser cansaço, né? Olha, estou com insônia. Pode ser tireoide? Pode, mas pode ser estresse, né? Pode ser o café que eu estou tomando à noite, não é? Pode ser a idade, que a gente sabe que à medida que a gente envelhece, a gente vai tendo mais dificuldade de dormir. Então, é importante, antes de falar assim, nossa, é a tireoide, ter uma avaliação com o endócrino, avaliar se é isso mesmo. O exame físico ajuda bastante, né? Então, aquela pessoa, por exemplo, que está muito ansiosa, tudo, mas você palpa a tireoide, ela não está grande, a pessoa não tem as outras coisas, não tem a batedeira, não tem nada. Pode ser a ansiedade somente. Né? Então, no caso específico da tireoide, é muito importante a gente fazer um acompanhamento clínico, né? Com o exame físico, tudo junto, para poder avaliar o que a pessoa tem. Doutora Bibiana, muito obrigado mais uma vez por ter participado do nosso programa, trazendo assuntos interessantes para a gente. Viu? Muito obrigada. Já voltamos.